Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula do curso de cálculo. Nessa aula a gente vai falar sobre limite infinito. Bom, dizemos que o limite de f de x quando x tende a p é igual a mais infinito quando f de x fica maior do que qualquer número dado para valores de x suficientemente próximos de p. Então, essa frase que eu acabei de ler é a definição intuitiva, né? Não é a definição formal. É o que a gente quer dizer quando a gente diz que o limite de uma função num ponto é infinito. Quer dizer que essa função ela fica maior do que qualquer número dado. Bom, pessoal, formalmente isso significa o seguinte, né? O que quer dizer que a função vai para mais infinito? Né? Quer dizer que ela é maior do que qualquer número que você pense. Por exemplo, pensa num número muito grande. Vou chamar esse número de m, tá? Se ele é muito grande, obviamente ele é positivo. O que você consegue mostrar? Você sempre consegue mostrar que existe um delta positivo, tal que se a distância entre o x e o p for maior do que zero e menor do que delta, a gente sempre consegue mostrar que a função ela consegue ultrapassar esse valor de m, tá bom? Então você imagina assim, essa função ela não vai para o infinito coisa nenhuma, essa função não passa de 1000, tá? 1000 é um número muito grande, duvido que essa função passe de 1000. E o que a gente faz? A gente mostra aqui um delta, tá? E aí nesse intervalo entre menos π e delta, entre P menos delta e P mais delta, né, se a gente pega o x nesse intervalo, a gente mostra que o f de x é maior do que o 1000 lá que você tinha falado, que a gente tinha comentado. Aí você fala assim, tudo bem, passou de 1000, mas duvido que passe de 1 milhão. Né? Então eu vou fazer o m valendo 1 milhão. De novo, a gente pesquisa e consegue achar um delta tal que o f de x seja maior do que 1 milhão. Você fala, poxa, tá bom, passou de 1 milhão, mas eu duvido que passe de 1 bilhão. E assim vai, para qualquer valor de m que você pensar, né, por maior que ele seja, a gente sempre consegue mostrar que existe ali um intervalinho em volta de p, né, com raio delta, existe um intervalinho que para todo o valor de x nesse intervalo, o f de x ultrapassa esse teto, né, esse número grande aí que a gente pensou. Tá certo? Então essa é a ideia, essa é a definição formal de limite infinito. Do mesmo jeito, pessoal, a gente tem um conceito com sinal trocado. Né? O que é o limite de uma função de uma função ser igual a menos infinito? Então, o limite de f de x, quando x tende a p é igual a menos infinito, isso quer dizer que f de x vai ficando cada vez menor, né? Ele fica menor do que qualquer número pensado. Então, de novo, você pensa num número m muito grande, 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão, você sempre consegue mostrar que existe ali um intervalinho onde o f de x é menor do que esse número com sinal trocado. Né? Então, você pensou em 1000, você consegue mostrar que f de x em algum intervalo é menor do que menos 1000. Você pensa em 1 milhão, você consegue mostrar que f de x em algum intervalo, a partir de um certo intervalo, em um certo intervalo, os valores da função são menores do que menos 1 milhão, e assim por diante, né, para qualquer número m que você pensar. Então, essa é a ideia da função, do limite da função ser igual a menos infinito. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo. Esse é o nosso sétimo exemplo, e nesse exemplo a gente quer calcular dois limites. Eu quero saber qual é o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero pela direita, então, de novo, a ideia de limite lateral aparecendo. E também quero saber qual é o limite dessa mesma função 1 sobre x, agora quando x tende a zero pela esquerda. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver, né? Tem aqui as nossas tabelinhas para ajudar. Então, como o x está tendendo a zero pela direita, ele assume valores cada vez mais próximos de zero, só que positivos, né? 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante. E você vai vendo o que vai acontecendo com 1 sobre x, né? Ele vai assumindo que os valores das potências de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Ou seja, a gente mostra, né, pelo menos de maneira intuitiva com essa tabela, que o x, que o 1 sobre x, ele está tendendo a mais infinito. Ele fica maior do que qualquer número que você pense, né? Basta pegar aqui valores cada vez menores de x. Mas e se a gente pegar o x, né? Se a gente trocar o x por valores que se aproximam de zero, só que pela esquerda? E aí? Menos 0,1, menos 0,001 e assim por diante. Observa que quando você calcular 1 sobre x, esses valores eles vão ficando
valores cada vez maiores em módulo, só que como eles têm um sinal negativo na frente, na verdade eles vão tender a menos infinito, né? Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 1 milhão e assim por diante. Então a gente verifica, né, até por essa tabelinha, que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos infinito, tá bom? Então a gente tem as duas situações, tendendo a mais infinito e aqui tendendo a menos infinito, tá? Ignora esse sinal de mais. Observa que esse limite, né, de 1 sobre x, quando x tende a zero, não existe. É aquela história dos limites laterais que a gente discutiu na última aula, né? Se os limites laterais são diferentes, se pela esquerda ele tende para um valor e pela direita tende para outro valor, a gente não pode dizer que exista um valor quando x tende ao ponto, tá bom? Quando x tende a zero, essa função ela não tem limite. A gente pode verificar também pela construção do gráfico, né? Se você dá uma olhada no gráfico dessa função 1 sobre x, você percebe aqui o que está acontecendo. A função, primeiramente, ela não está definida para x igual a zero, né? Não tem como calcular o valor de 1 sobre x quando x é igual a zero, a gente cai naquele problema da divisão por zero, mas a gente pode pegar valores cada vez mais próximos de zero. Quando você pega valores cada vez mais próximos de zero pela direita, né, valores positivos, observa que o gráfico ele vai subindo, né, e ele explode lá para mais infinito. Quando você pega valores se aproximando de zero pela esquerda, essa imagem, né, esses valores da imagem vão ficando cada vez menores, eles também explodem lá para menos infinito. Tá certo? Então o gráfico aqui mostra bem essa ideia, tá certo? A gente também podia, né, demonstrar esse fato usando a definição formal, né? Deixa eu voltar aqui às definições formais que a gente viu. Daria para a gente encontrar um delta, né, tal, que isso acontece, mas enfim, não vou fazer desse jeito não. Estou satisfeito aqui em mostrar só a tabelinha, né, o gráfico, a maneira intuitiva, né, da gente confirmar aqui esses limites, os valores desses limites. Tá bom? Pessoal, observação. Mais infinito e menos infinito, cuidado, eles não são números, tá? Não é um número, tá bom? Porque nenhum número tem essa propriedade, né, de ser maior do que qualquer outro dado ou ser menor do que qualquer outro dado. É só uma indicação de tendência, tá bom? Apesar deles não serem números, às vezes a gente acaba usando algumas regras da aritmética com eles. E eles ainda respeitam, né? Eles respeitam essas regras da aritmética, o que é muito bom para a gente. Por exemplo, o produto de fatores de sinais iguais, ele é sempre positivo. Tá? E aí, nesses fatores, a gente pode pegar tanto os números reais quanto os símbolos de mais infinito ou menos infinito. E se a gente multiplica fatores de sinais opostos, aí a gente tem um resultado negativo. Por exemplo, né? Imagina que em alguma situação, no cálculo de limite, você precisa fazer esse produto 2 vezes mais infinito. É claro que mais infinito não é um número que você possa multiplicar, né? Mas o que você está fazendo é multiplicando uma constante 2 por um número que está tendendo a mais infinito. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser um número tendendo a mais infinito, o que faz todo sentido, né? Você está pegando um número que já é muito grande e está multiplicando ele por 2, ele está ficando maior ainda, né? Então, se ele já se aproximava de mais infinito, agora que ele vai se aproximar de mais infinito ainda mais rápido. Quando você tem, por exemplo, o produto de dois valores, um tendendo a menos infinito e o outro tendendo a mais infinito, você está multiplicando dois números, um muito pequeno, né, e negativo, um muito negativo e outro muito positivo. Como você multiplica esses dois números, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer a regrinha de sinais. Menos com mais na multiplicação vai ficar menos. Então esse número vai ser um número muito, muito grande, né, de módulo muito grande e com sinal negativo. Tá bom? Por quê? Porque os módulos dos números que você está multiplicando, você está multiplicando dois números cujos módulos, cujos valores absolutos são muito grandes, quando você multiplica esses valores absolutos, o valor fica maior ainda e o sinal, você vai dar o sinal de menos, tá certo? Agora, outra coisa, né? Se você somar uma constante no infinito, o infinito obviamente não se altera. Então você tem aqui um número que está tendendo a mais infinito, ele está crescendo assustadoramente. Aí você pega e subtrai 2 desse número. Vai fazer algum efeito, né? Claro que não, né? Se ele já está indo para mais infinito, né? Se ele já está crescendo muito rápido, subtrair uma constante, mesmo que seja uma constante muito grande, mesmo que seja
1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, não importa, né? Sempre que você subtrai uma constante de uma coisa que já vai para mais infinito, ele continua indo para mais infinito, né? O infinito ele ganha aqui de qualquer constante. Mesma coisa, né, se você estiver somando um número a menos infinito. Se você soma uma constante com menos infinito, é claro que o resultado vai ser menos infinito. Né? A constante, por exemplo, aqui, né, menos infinito com mais 10. A constante, por maior que ela seja, ela não vai alterar essa tendência. O resultado vai continuar sendo menos infinito. Certinho, pessoal? A gente só tem que tomar cuidado com uma expressão. Aliás, com duas expressões. Né? Essa daqui é uma delas, infinito menos infinito. Eu já tinha adiantado para vocês que essa é uma expressão indeterminada. Quando a gente cair em situações desse tipo, a gente não vai poder dizer, por exemplo, que isso é igual a zero. Tá? Infinito menos infinito significa que a gente está subtraindo, né, dois números que tendem ao infinito. Né? Pode ser que eles tendam ao infinito mais ou menos a mesma taxa, né, a mesma razão. E aí esse valor ele pode ser zero, pode ser uma constante, alguma coisa assim. Mas pode ser que um dos números se aproxime do infinito mais rápido. Né? Por exemplo, se esse primeiro valor cresce mais rápido do que o segundo, o resultado vai acabar sendo mais infinito, né? Pode acontecer. Ou se o segundo número cresce mais rápido do que o primeiro, o resultado vai ser menos infinito. Né? Então, tudo pode acontecer de uma subtração infinito menos infinito. A gente vai ter que usar alguma técnica para poder levantar essa indeterminação. E além disso, né, outro problema aí que a gente tem que tomar cuidado é infinito dividido por infinito. Tá bom? Infinito dividido por infinito não é igual a 1, não necessariamente. Infinito dividido por infinito pode ser qualquer coisa. Pode ser uma constante, pode ser inclusive zero, pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, vai depender da situação, a gente tem que analisar caso a caso. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui em um exemplo. Eu quero saber qual é o limite de x ao quadrado mais 3 dividido por x menos 2 quando x tende a menos 2. E agora, né? Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar aqui o x e vou trocar por menos 2. Aliás, quando o x tende a 2, tá bom? Quando o x tende a 2. Eu vou pegar aqui o x e vou substituir por 2. O que vai acontecer, né? Se eu substituir o x por 2, vai ficar 2 menos 2, 0. 0 o denominador. E eu não consigo fazer essa conta. Né? Mas se eu substituo o numerador no numerador aqui, o x por 2, eu tenho 2 ao quadrado mais 3 é igual a 7. Então, eu fiquei com uma expressão do tipo 7 dividido por 0. 7 dividido por 0, pessoal, não é uma indeterminação. Né? Lembra que a gente tinha outros problemas que a gente encontrava uma divisão do tipo 0 por 0. 0 dividido por 0. E aí era uma indeterminação, a gente tinha que fatorar, né? A gente tinha que dar um jeito de cancelar esse fator que estava anulando. Aqui o que acontece é o seguinte, eu tenho uma expressão do tipo 7 dividido não exatamente por 0, né? Mas dividido por um número que se aproxima de 0. Então é um número que se aproxima de 7 dividido por um número que se aproxima de 0. Então não é de fato uma divisão por 0, né? É a divisão por um número muito pequeno, né? Um número muito próximo de 0. Então a gente pode fazer essa conta assim. O que vai acontecer, pessoal? Se você está pegando 7 e está dividindo por um número muito, muito pequeno, o que acontece é que esse resultado ele vai ficar muito grande. Né? Quando você divide por um número muito grande, a resposta é um número muito pequeno, não um número muito próximo de 0. Quando você divide por um número muito, muito próximo de 0, a resposta é um número se aproximando de infinito. A gente só tem que tomar cuidado aqui com o sinal do infinito. Observa, aqui esse menos, né, ele era para estar aqui em cima. Né? X se aproximando, x tendendo a 2 menos. Tá? Então a gente tem o x se aproximando, e esse menos aqui a gente corta, né? A gente ignora, né? A gente tem o x se aproximando de 2 pela esquerda. O que isso diz para a gente? Que esses valores aqui de x menos 2, eles estão cada vez mais próximos de 0, só que eles são sempre negativos. Então a gente está dividindo aqui um número positivo por um número negativo, a gente tem como resposta um número negativo. Então essa é a ideia, né? 7 dividido por um número negativo próximo de 0 vai se aproximar de menos infinito. Vamos ver mais um exemplo, pessoal? A gente tem agora no exemplo 9 esse limite para calcular quando x tende a 0 pela direita,
de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x. E agora, né, como é que fica? Já sei. Vou substituir aqui onde tem o x por zero, e aí vai ficar 1 dividido por zero, 1 dividido por zero a gente sabe que é infinito. E depois, 1 dividido por zero de novo, a gente sabe que esse negócio vai para infinito. Então ficou infinito menos infinito, e agora, né? Como é que calcula infinito menos infinito? Bom, pessoal, nesse caso, né, infinito menos infinito é uma indeterminação. A gente sabe que os dois valores vão para infinito, só que pode acontecer que um deles ganhe, né? Um deles se aproxime do infinito mais rápido que o outro, ou não, né? Pode ser também que esse resultado seja uma constante. A gente vai ter que pensar um pouquinho mais para poder desenvolver essa conta. Então a ideia aqui é tirar o MMC, né? Levar aqui para uma fração única, né? E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar no numerador e no denominador, a técnica é sempre essa. No numerador e no denominador, a gente vai colocar em evidência a potência aqui de maior grau. Então, a potência de maior grau é x ao quadrado no numerador, no denominador ela já é ela mesma, nem preciso colocar em evidência, mas em alguns casos isso é necessário. X ao quadrado com x ao quadrado a gente cancela, e aí sobrou para a gente 1 menos x, 1 sobre x menos 1. E aí o que vai acontecer? O x se aproxima de zero, pela direita. Então, 1 dividido por um número que se aproxima de zero pela direita é mais infinito. Aí você vai fazer mais infinito menos 1. Poxa, o número já está indo para mais infinito. Quando você subtrai 1, é claro que esse 1 não vai afetar em nada e o limite vai continuar indo para mais infinito. O que acontece é que esses dois números eles vão para mais infinito, só que o primeiro valor ele cresce muito mais rápido do que o segundo valor. Ele ganha, né? Esse primeiro valor ganha do segundo. Esse está indo para mais infinito, esse está indo para menos infinito, né? Porque é menos o número, e o mais infinito está ganhando do menos infinito, por isso que a resposta final é que para a gente deu mais infinito. Ok, pessoal? Bom, então é isso, né? Esses foram os cálculos de limite infinito. Próxima aula a gente vai falar de limite no infinito, tá? Um pouquinho diferente o conceito, mas a ideia é semelhante. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.